O 32º Inverno Cultural da UFSJ aconteceu pela primeira vez ao longo de sua história na modalidade online. Um dos destaques foi a mostra infantil da área de arte e educação. Em entrevista, as coordenadoras Fernanda Omeuzuki e Giovanna Scarelli falaram sobre o desafio de realizar a mostra dentro do festival. A primeira pergunta que tenho é sobre como se deu o processo de escolha dos filmes a serem apresentados. A gente está envolvido com a possibilidade de um cinema para a infância na sintonia com as lutas dos direitos humanos, então acho que esbarrou nesse processo que a gente começou a realizar no programa de extensão, e com a importância assim, que todas as infâncias sejam visíveis nas imagens. Então, eu acho que é um direito que as crianças têm de que possam se reconhecer nas imagens e se ver nas imagens. E aí isso eu acho que marca muito essa diversidade de filmes e diversidade de temáticas que deveria ser uma coisa natural, que todas as crianças pudessem se ver, se reconhecer, e essas questões que a gente pensa que são questões de ordem política e, portanto, talvez longe da infância, na verdade, elas são parte do cotidiano, né? Constitui a nossa infância, constitui o nosso modo de estar no mundo, a partir, acho que muito forte, das imagens que chegam até nós. Então, eu acho que essa escolha tem a ver com essa premissa da força que as imagens têm também no nosso processo educativo, formativo, de visão de mundo, de se sentir parte desse mundo, com o direito de estar nesse mundo. E aí vem por isso, né, as escolhas das imagens, assim, que todas as crianças estejam presentes nas imagens. Eu me lembrei agora de uma fala da Mariana, né, uma das meninas do coletivo de meninas, e ela diz... tem gente que acha que discutir o feminismo não é coisa para criança, mas é sim. Devem ser debatidos por todos, né? Todos, todas, todes e de todas as idades. Então, não tem idade para falar de racismo, porque o racismo é sentido na criança desde que ela começa a circular pela cidade sozinha ou acompanhada, ela vai sentir. O feminismo, ele vai ser sentido desde sempre, né? O feminismo não, né? Mas o machismo vai desde sempre dentro de casa, né? Porque ele está dentro das casas também, né? Então, essa é uma discussão para todas as pessoas, inclusive para as crianças, para elas já conseguirem compreender essas estruturas, né, que fazem parte da sociedade e que precisam ser, desde sempre, né, conhecidas, compreendidas, para serem, então, finalmente, né, rompidas, né, essas estruturas que são tão fortes. E não tem idade para que a pessoa tenha consciência disso, porque ela sente. Então, assim, se a criança sente, ela precisa saber o que ela está sentindo para ela ter condições de lutar contra isso, né, que é imposto a ela. Então, a gente acredita que todos os temas devem ser debatidos desde muito cedo. Claro, com cuidado, né, com acolhimento, pensando, né, em como vai trazer o assunto. Tem uma cena daquele filme que a mãe do menino vai para a escola e a diretora fala assim, porque o bullying, né? E ela fala, não, meu filho não sofreu bullying, ele sofreu racismo. Mas a importância desses filmes também para os pais e educadores, professores, porque a gente está falando isso que são para todas as infâncias, e aí essa possibilidade de ver como que essas questões estão presentes nesse universo e esse olhar de ampliação da diversidade de filmes possíveis de serem exibidos para os adultos, né? Então, você vai relatando o que você foi vendo, chamando a atenção, assim, quanto que é importante a chegada desses filmes nos adultos,
para que eles possam entender formas até de diálogo com as crianças, ou de presença, identificar a presença dessas questões no cotidiano dessas crianças, né? Então, acho que tem isso, né? Quando você fala que reconhece assim, essas outras realidades nos filmes, os adultos perceberem isso também, porque são eles que vão colocar as crianças para escolher, para ver os filmes. Isso que assim, não é a criança, né? Não é a criança que escolhe o filme que vai ver. A gente tem a ilusão de achar que meu filho adora esse filme. Bom, algum adulto, em algum momento, foi lá e exibiu esse filme para criança. Então, meu filho só come biscoito. Bom, ele não foi no mercado e comprou o biscoito que ele escolheu. Algum adulto comprou aquilo e exibiu, e apresentou. Então, com as imagens é a mesma coisa. Assim, um adulto viu, de preferência, viu antes de exibir, né? Viu e falou, acho que isso aqui é adequado, vou mostrar. Então, esse processo, né, de inserção, de apresentação desse universo, que tem uma escolha que os adultos precisam ver que tem possibilidade de outras coisas. Essa ampliação de repertório do universo adulto que vai apresentar outras coisas para as crianças, e as crianças vão poder escolher. Começar, olha, aí sim a gente pode dizer que ampliou um pouco esse lugar de escolha, porque eu não sei se a gente pode dizer que as crianças escolhem realmente, né? Ou escolhem dentro de um universo muito limitado de variedade, de diversidade, né? Então, acho que isso também é importante, né? Assim, da gente pensar, o processo de educação dos adultos, nosso, né? Porque a gente também não teve acesso a essas imagens na infância. Eu comentei no dia da mesa do coletivo de cinema de meninas que essa discussão eu nunca tive na minha infância. Imagina como não teria sido a minha vida de adolescente e de adulta com uma discussão de feminismo na minha infância. Assim, eu sofria isso, não sabia, como a Giovana falou, nominar que aquilo que eu vivia era um machismo, era uma limitação pela minha condição feminina. Eu não tinha a menor consciência disso, né? Desde pequena. Uma preocupação nossa também com a mostra, além de trazer, né, o tema do feminismo, do racismo e tal, foi também trazer as contribuições indígenas, porque a gente tem muita produção indígena sendo feita e que também não são muito vistas, né? Então, o filme de hoje, por exemplo, é uma obra que tem a protagonista, uma criança indígena, e isso também não é muito visto. Então, eu me lembro, assim, um filme dito para criança que lançou e teve muito, né? Porque foi uma coisa bem comercial, que foi o Tainá. Mas ele tem, assim, alguns estereótipos do que é uma vida idealizada indígena, né? Mas tem tantos filmes produzidos em contextos de aldeia, né? Que você olha, assim, e vê o que eles estão escolhendo mostrar, que são tão interessantes para a gente tirar um pouco desses estereótipos e esses mitos, né, de como é a vida do indígena, né? Então, acho que essa foi uma preocupação, assim, de trazer essas temáticas para que pais, professores, educadores, né, possam inserir esses outros filmes, né, na vida das crianças, que eu acho que ele traz um debate importante. Eu queria agora que vocês falassem um pouco da escolha específica para os filmes de 0 a 3 anos. Porque eu fiquei apaixonada, né? Porque tem até o tema assim, da cultura afro ali, né? Que tem um curta tão bonitinho que ele coloca ali, né? Eu não sei se vai ser o candomblé ou se vai ser a Umbanda, né? Mas assim, é dessa matriz, né, afro-brasileira da religião e tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco específico desses curtas para os menores de 3 anos. Eu acho que tem várias coisas, né, para a gente falar dessa. E essa escolha foi muito especial para a gente também, né? Assim, eu acho que tem, primeiro, esse cuidado do que exibir para crianças tão pequenas, né? E aí a questão também, será que deve se exibir? Eu acho que também tem isso, né? Eu acho que é uma questão que a gente sempre se faz, né, Gi? Assim,
Com que idade a gente deve começar a expor as crianças a telas? Eu acho que tem isso. Então, bom, partindo do princípio de que vai se exibir, então, o que a gente pode fazer? Assim? Bom, exibir pouco. Então, por isso os filmes desse dia, eles são filmes curtos. Então, eu acho que tem um primeiro ponto, assim, que eles são filmes curtinhos, para que é isso, a capacidade de atenção, de concentração na tela é pouca, e a exposição também não ser uma exposição muito longa. Tem também, eu acho que todos esses filmes, alguns têm um pouco mais uma lógica narrativa de história, mas a grande maioria não, né? A grande maioria, eles são filmes que trazem uma experiência de imagem. Então, eles são filmes que são filmes muito sensoriais. Então, mesmo os filmes que têm uma contação de alguma história, eles têm uma estética de cor, de textura, de intensidade, de formas de olhar para o mundo que a gente entende que são importantes de serem marcadas nesses primeiros anos. Então, esse cuidado com os sons, com a relação do som com a imagem. Então, a ideia de ter filmes que são um pouco a relação que a gente se supõe que é a relação da criança no mundo, que é uma relação sensorial. Então, ela está no mundo, sentindo o mundo, percebendo o mundo com muita intensidade, ainda sem conseguir totalmente organizar uma história que é linear. A gente queria tocar em várias coisas que são importantes de serem tocadas de alguma forma. Então, o feminismo, o racismo, as religiões de matriz africana, né, que principalmente num mundo que começa a ficar tão fundamentalista, começa a querer excluir as coisas, né, e isso é bonito. Então, assim, a criança não precisa ser alguém que está dentro dessa matriz religiosa, mas ela pode gostar de ver uma coisa bonita contada, né? Uma história contada na perspectiva dessa matriz religiosa. Isso não impede que ela não vai deixar de ter a religião dela porque ela viu um filme que fala de outra religião, né? É uma história. Eu acho que a conversa com os diretores ela é sempre muito bem-vinda assim, em toda a mostra, que é desnaturalizar o filme, né? Que às vezes a gente olha para um filme, assiste um filme e parece que é ali, ele chega muito como verdade para a gente, né? Mas a gente sempre lembrar que aquilo foi montado, aquilo foi editado, aquilo foi escolhido para estar daquela forma, né? Então, acho que sempre que a gente conversa com os diretores, a gente consegue perceber processos, né? Que é isso, existe um processo de construção daquilo que tem a ver com uma ideia daquela equipe que está produzindo aquilo, né? Gente, adorei a conversa. Muitíssimo obrigado também a vocês por terem disponibilizado um material tão rico, né, para todos nós, né? Eu fiquei acompanhando assim, apaixonada. Obrigada, Josi.